Por favor. Malaquias capítulo de número 4, são 6 versículos, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa tarde. Quem encontrou, diga amém. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O capítulo é o de número 4, o versículo é o de número 1, que diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Versículo de número 4, vamos ler até o 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos. Eu quero te agradecer por essa palavra, e ela é uma palavra oportuna para os nossos dias atuais, para falar ao nosso coração. Soberano e eterno Deus, uma palavra que nos faz permanecer firmes e constantes, aleluia, nos teus caminhos, e saber que para aqueles que te temem, não virá juízo e fogo, mas nascerá o sol da justiça. Para aqueles que obedecem a tua palavra, há uma promessa contida nesse texto, Senhor amado, uma promessa escatológica, futura, espiritual, uma promessa de avivamento. Mas para aqueles, Senhor, que não te temem, que andam ao seu bel prazer, que criaram as suas leis, os seus próprios estatutos, haverá, Senhor, um fogo que os abrasará, haverá um juízo de Deus, haverá as potentes mãos, a ira do Senhor colocada sobre eles. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o que nos livra da tua ira, o que livra-nos das tuas mãos, que vai pesar sobre a terra dos viventes, são, Senhor amado, a pregação das sagradas escrituras. São elas, Senhor, que são sal e luz do mundo, e são elas que nos fazem sermos novas criaturas. Nós te louvamos por todas as profecias que os teus filhos, os profetas, profetizaram no Antigo Testamento, e os eleitos que foram escolhidos antes da fundação do mundo, responderam sim à pregação do Evangelho, e isso lhes dá direito de salvação e salvação eterna. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. O Senhor continue abençoando a cada um de uma maneira especial, e que o teu nome, Senhor, mais uma vez ele seja glorificado nessa casa de oração. Ó Todo-Poderoso de Israel, tu és bem-vindo, toma primazia neste lugar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos, e que todos possam declarar e dizer amém e amém. Se anime aí, meu irmão, abra sua Bíblia, Malaquias capítulo de número 4. Nós vamos aqui ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite. Aleluia. Zacarias capítulo de número 4. Rubens, me arruma aqui uns 3 copos dessa água aqui, por favor. Aí que irmã irá para mim. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Queridos,
Quarta-feira, no nosso culto do meio-dia aqui, nosso irmão Joel estava ministrando uma palavra sobre o livro do profeta Malaquias, e ele fez uma panorama aqui, uma introdução, um panorama geral do livro. E os últimos versículos do capítulo de número 4, que são os últimos versículos do Antigo Testamento, principalmente o verso 5 e o verso 6, eles me chamaram muito a atenção. E quando foi hoje pela manhã, eu estive fazendo uma mensagem, uma palavra, uma introdução a uma palavra para ministrar ao seu coração. Amém? Eu peço que você me dê a sua atenção, que você abra a sua Bíblia. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Esse texto, ele é um texto escatológico. Todo o livro do profeta Malaquias, que foi um livro que foi escrito pós-exílio, Malaquias não está sendo escrito antes nem dentro do exílio, ele é um livro pós-exílio. Então digamos que a profecia do profeta Malaquias, ela é uma profecia de reestruturação de uma nação. Deus agora está pegando um povo que eu creio que realmente aprendeu. Depois do cativeiro babilônico, você nunca mais encontrará nas páginas da Bíblia nenhuma vez Israel tendo o pecado de idolatria. O cativeiro babilônico, ele foi o cativeiro, Rafael, onde Deus sarou o povo hebreu, o povo de Israel, da idolatria. Você não encontra mais, tanto que lá dentro da Babilônia, na verdade, eles foram curados, que quando Nabucodonosor, no capítulo de número 3 do profeta Daniel, levanta a estátua, você vai observar que Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias, eles não se prostram àquela estátua. Todo mundo se prostra ao som das músicas, mas ele não, porque ali naquele exílio, não tem lugar melhor para Deus ensinar a um crente do que num deserto ou num cativeiro, né, irmão? Ninguém aprende na bonança, ninguém aprende quando tudo está bem. Sempre nós temos essa dificuldade de aprender com Deus as coisas quando tudo está dando certo. Na maioria das vezes você pode desfolhar as páginas da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, você vai observar que nós aprendemos mais em condições de extrema dificuldade do que quando estamos bem. E esse contexto é esse. Deus levanta esse profeta e fala, vai lá para o povo. Joel explicou muito bem isso, diz que eu amei eles, isso aqui é eleição, eu não vou me prender nisso aqui. Só que o texto ele começa, se você está com a Bíblia aberta, você vê o último versículo do capítulo de número 3, versículo de número 18, capítulo 3, versículo de número 18. A Bíblia e o profeta vai estar dizendo, para ele introduzir o capítulo de número 4, diz assim, ó: então vereis outra vez, preste atenção na leitura, a diferença entre o justo e o perverso. Olha o que o profeta está falando, entre os que servem a Deus e os que não servem. O profeta está falando, é uma conclusão de crentes que temeram a Deus, obedeceram a Deus, e de crentes que não temeram ao Senhor. Aí o capítulo de número 4, versículo de número 1, ele diz, ó, leia comigo: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como um restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, e nem... Você já observa que o versículo 1 é um peso, é uma sentença, é um juízo. Para quem, pastor? Versículo 38, capítulo 3, versículo 18, que diz: então agora você vai saber o que acontece com quem serve, com quem é crente e com quem não é crente. Agora o profeta dizendo, vocês vão saber quem realmente teme a Deus. A gente vai já entender o que é essa palavra temer no hebraico, e quem não teme a Deus. E ele diz, olha, aí o capítulo 4, versículo 1, ele já vem com a primeira profecia. E nessa profecia quem se encaixa, pastor? Ímpios. Capítulo 4, verso 2 e 3, a profecia para quem? Para crentes que se temem. É interessante, olhe para mim por favor, vocês que estão aqui dentro, quando eu pedi para olhar na Bíblia, que ainda no versículo 1, Rafael, ele diz assim, ó: vai vir um juízo, e arderá como folho, e Deus não deixará. Essa palavra aqui, deixará, no capítulo 4, é a palavra hebraica azab, que significa, Deus abandonará, desamparará, permitirá que entre e destruam, retirará. Ou seja, essa palavra é uma palavra de juízo para ímpio. O profeta diz que vai vir um juízo. Se tem crente que pensa que coronavírus já é juízo, ele está enganado.
O que está vindo aí, a mando de Deus, para ímpios que não querem se converter, para ímpios que não querem ouvir, essa fala é de arminiano, né? Para ímpios que não querem ouvir a voz do Evangelho, essa palavra de Deus é: olha, está vindo algo muito pior que o coronavírus. Irmão, se tem 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, na primeira taça, na segunda taça, a terra já começa a sentir os sinais. Imagine o que está para vir por aí. Aí o profeta Malaquias está dizendo em outras palavras: olha, eu sou o último dos profetas. Deus levantou desde o profeta Samuel até eu, e todas as profecias na boca dos profetas era a mesma. Qual? Se arrependam, que Deus não é Deus de brincadeira. Se arrependam, porque Deus virá com juízo. Olha, parem de falar com a boca e com as festas. Parem de sacrificar animais, ir lá para o holocausto, derramar sangue, que Deus não está nada satisfeito. Aplicando nos nossos dias, pare de vir para a igreja gastar 1 hora de tempo pensando que isso vai livrar a tua culpa diante de um Deus que está irado. E o profeta, irmão, geralmente, preste atenção, quando nós chegamos num lugar que a mensagem é desse estilo, desse naipe, a gente trava o coração, porque: ô pastor, eu estou ferido, ô pastor, eu estou sangrando, está difícil. Aí a gente está acostumado a entrar numa igreja dessas que pregam um evangelho anátema. Você conhece o evangelho anátema? É só você ler Gálatas capítulo 1 que você vai conhecer o que é o evangelho anátema. Essas igrejas que pregam o evangelho anátema, a gente chega e o camarada está lá: olha, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Deus pode fazer isso? Pode. Deus tem poder de fazer isso, irmã Maria? Com certeza. Mas será que Deus está preocupado em te mudar de situação financeira ou te mudar de situação espiritual? Por quê? Porque olhe para mim, porque se teve uma coisa que esse povo nunca reclamou, foi de provisão de Deus. Se tem uma coisa que esse povo nunca pode abrir a boca e dizer assim: Deus não cuidou de mim, é esse povo aqui. Porque desde o seu nascimento em Abraão, essa nação levantou, cresceu, surgiu em milagre, viveu em milagre e vai ser arrebatada em milagre, porque o Senhor chamou essa nação para um grande propósito. E o profeta então vai dizer o seguinte, presta atenção, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 6, a palavra perversidade, no versículo 1, leia comigo: porque todos os soberbos que cometem, repita comigo, diga: perversidade. Essa palavra é a palavra hebraica rizar, que significa erro, culpa. Aqui no livro de Malaquias está ligada a uma ruptura com uma expectativa religiosa. Como assim? O profeta está falando: vocês que não deram valor ao culto que Deus deu para vocês. Perversidade aqui não é eu falar mal contra o meu irmão. Rizar aqui no hebraico significa: Deus deu culto e vocês não quiseram o culto. O profeta está falando assim: ó, todos aqueles que Deus deu culto, Deus levantou, deu vitória, deu um nome, fez milagre, colocou de pé, e o povo pegou tudo isso e fez o quê? Nada. Uma pessoa ímpia nesse contexto é alguém que rejeitou o culto que Deus deu. Aí o profeta aparece no capítulo 4, ele diz assim: vocês não querem o culto? Abandonar, cometer perversidade, erro, injustiça, maldade, deixar o culto de Deus. O profeta vai aparecer no capítulo 4 e vai dizer assim, ó: ainda no 4, leia: o Senhor dos exércitos, de sorte que não azabe, não deixará nada, vai retirar tudo, vai permitir. Ou seja, por que eles estão recebendo aqui o juízo? Porque simplesmente eles viraram a costa para aquilo que Deus deu para eles. Deus pegou e disse assim: olha, eu dou o culto para vocês, vou fazer de vocês uma nação diferente de todas as outras que existem, vou dar para vocês um nome que vocês nunca pensaram em ter. Sabe o que eles fizeram? Nós não queremos, nós preferimos culto a Baal, culto a Astarote, culto a Astarte, culto a Dagon, culto aos cananeus. Por quê? Porque é muito mais fácil eu servir a Deus do jeito que eu quero, criar meus preceitos, criar minhas normas, decidir o que eu tenho, o que eu quero, o que eu acho, criar o meu... Ei, escute isso: porque a ONU não gosta do cristianismo e aposta no islamismo? Me diga, pastor. Porque a única instituição mundial que pode mudar as leis de um país é a ONU. E o islamismo tem uma fé que diz
que até que o último homem do mundo, do planeta Terra, de 7 bilhões se convertam, Alá, Mohamed, o profeta Maomé quer que todos, quando esse último homem se converter ao islamismo, então a terra estará completa, estará perfeita. Só que o cristianismo vai na contramão. Por quê? Porque o Islã, a ONU, eles criam um estatuto, só que cristão não cria estatuto. Não, você não entendeu. Cristão, ele só obedece estatuto. Porque estatuto de Cristo, ele não é relativo. Estatuto de Cristo, ele é absoluto. Tanto que aqui nesse versículo nós já vamos ler. Deus falou para o profeta Malaquias: fala para eles, Malaquias, para eles lembrarem da lei de Moisés, a lei que eu dei para estatutos e para juízos. Porque a ONU não gosta de cristão? Porque cristão prega que tem que perdoar. Porque cristão prega que tem que ser uma família só. Porque cristão diz que nós temos que caminhar porque, irmão, olhe para mim. O mundo que nós vivemos hoje é o mundo do relativismo. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o Rafael. A minha tribo não prega isso. Tu vive do teu jeito e eu vivo do meu jeito. Só que o cristão, esse que teme ao Senhor, que o versículo 2 diz que na vida dele que teme se cumprirá o sol da justiça. Ele olha para a lei de Deus. E sabe o que é interessante? Eu vou falar algo muito forte aqui para você. Leia comigo o versículo de número 4. E lembrei-vos de Horebe, e lembrei-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi a palavra estatutos. Repita comigo, diga estatutos. Não, diga estatutos. Essa palavra estatuto no hebraico significa ok. Como assim, pastor? Olhe para mim. Lembre de Moisés, meu filho, meu servo, a quem dei a lei no Horebe, para estatuto, está na tua Bíblia, no hebraico é ok. Lá está escrito decreto, ordenança. Deus está falando para ti, crente, e para mim. Eu não te chamo para te falar assim, eu faço se eu quiser. Deus chamou um povo. Olha a nomenclatura. Deus não te chama de principado. Deus não te chama de alta patente. A Bíblia chama você e eu de servo. Deus está falando para o povo: eu não chamei um povo para me questionar. Aí eu chamei um povo para obedecer. E o que a nossa geração mais faz hoje, pastor, é questionar. O pastor disse que é assim, a Bíblia está dizendo que é A, mas ele quer ir por B. Resultado, capítulo 1 capítulo 4, versículo 1: sobre ele arderá um fogo abrasador que não deixará palha. E Deus levanta o profeta, capítulo 4, versículo 2. Ele diz: mas para os crentes, versículo de número 2: mas para vós outros, que Iarer no hebraico, temer aí é Iarer. Mas para vós outros que são reverentes, temerosos, respeitadores, que obedecem. Temer aí significa respeitar, ser reverente, temer. Porque Salomão diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque ele sabe que quem teme verdadeiramente a Deus nunca se contrapõe à sua lei. Aleluia. A coisa mais fácil para a nossa geração hoje é desfazer um líder espiritual. Eu já disse para você, se o teu pastor, se o teu líder estiver falando no microfone, na frente de uma obra, na frente do altar, e Deus não estiver na boca dele, você está autorizado pela Bíblia a não respeitar esse homem. Agora, se esse homem ou se essa mulher está falando o que a Bíblia fala, te prepara que a vara de Jeová vai comer na tua costa. Por quê? Porque as pessoas vão lá em Atos dos Apóstolos, Felipe, no capítulo de número 5, pegam a Bíblia e vê Pedro falando assim: nós não vamos respeitar a homens, mas a Deus. Por quê? Porque a igreja estava corrompida, porque a igreja não pregava mais Bíblia, porque a igreja não seguia mais as ordenanças, porque a igreja não cumpriu o decreto. Mas quando o pastor lá vai, está falando aqui, e o decreto está na Bíblia, é o que a Escritura está dizendo, é papai do céu na boca dele dizendo: eu conduzo o rebanho. Aleluia. Por quê, irmão?
há uma promessa, há sempre uma condicional. Obedece, sol da justiça tu verá. Desobedece, o fogo da justiça tu verá. Obedece, a glória do Senhor resplandecerá e tudo se cumpre. Desobedece, você já sabe o resultado. Vamos prosseguindo. Quem teme ao Senhor, respeita a sua lei. Olha o que diz o versículo 2: mas para vós outros que temem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, que são reverentes, que respeitam o Senhor, nascerá o sol. Aí é mais lindo, ó, trazendo casa nova. Lê lá, irmão. Versículo 2, abre a Bíblia. Trazendo apartamento. A Bíblia diz, oh glória, que quem obedece recebe o maior de todos os benefícios que o homem não pode dar, que a lei não pode dar, que os rituais islâmicos não pode dar, que o nirvana não pode dar, que a reencarnação de Kardec não pode dar. O que é, pastor? Sabe quem eu acho interessante, irmão? Que hoje a nossa geração é tão distante das escrituras e tão distante daquilo que a Bíblia diz, que quando o pastor dá ênfase na coisa material, tu dá mais glória. Vou repetir: mas para aqueles que temem ao Senhor. Olha o que ele diz, ó. Olha Cristo purinho: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Aleluia. Imagine o profeta falando isso em plena Babilônia, em plena saída da Babilônia. Vamos lá, importância da lei. Versículo 4. Já? Diga amém. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual para todo Israel, a saber, estatutos e... Lembrai-vos aqui irmão, olha como isso é tremendo. Olha como isso aqui é tremendo. Só fala se você dá glória. Isso, olha como isso aqui é tremendo. Felipe, lembrai-vos aqui no hebraico é zacar. Olha isso, Rafael. Zacar tem um contexto, escute isso: trazer lembrança, recordar, conservar ou trazer em memória. Só que no sentido, há 3 sentidos para a interpretação dessa palavra lembrai-vos. Você pode trazer a sua lembrança em silêncio, falando verbalmente ou num símbolo. Deus está falando, você pode lembrar da lei pensando, orando em espírito, falando, repetindo a lei ou um símbolo. Ou você lembra dela só pensando, se você for aquele crente mais contido. Se você for o crente que gosta de falar, você pode repetir, ou você pode lembrar de um símbolo chamado cruz. Deus está dizendo, olha, ou você pensa, ou você fala, ou é a cruz. Lembrai-vos da Torá, no hebraico, da lei de Moisés. Porque estatutos aqui é um decreto, uma ordenança. Deus não está perguntando se você quer. Deus não chama você e pergunta assim: você quer me servir? Deus te chama e fala assim: me serve. Eu te salvei para isso, eu te chamei para isso. Aleluia. Por que muitas pessoas não querem estar aqui? Porque se acostumaram a servir a Deus só por uma barganha. Senhor, uma irmã uma vez saiu da igreja e ela vinha para o culto, vinha para as programações de meio-dia, e Deus não realizou o que ela queria. De repente ela saiu: irmã, por que a senhora não veio mais para o culto? Porque Deus não quer me dar o meu esposo. E Deus está falando através da boca do profeta Malaquias. Eu só estou repetindo o que ele disse. Nós estamos devendo para Deus. Pergunte por quê, pastor? Porque ele já nos deu salvação. Felipe, isso é tão forte que a gente vai passar a nossa vida todinha doando para ele, ainda vamos ficar devendo. Aleluia. Porque o profeta está dizendo: olha, se esmerem, sirvam, façam o melhor que vocês puderem, deem a vida, gaste os órgãos, gaste os ossos, gaste o sangue. Por quê? Porque ele vos deu salvação. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era eu antes de conhecer Jesus? Quem éramos nós antes de ter um encontro com a cruz de Cristo?
pecadores destinados a ir para o inferno. Preste atenção, e Deus faz de propósito. Capítulo 1 do mesmo livro, olhe para mim. Deus levanta o profeta. Não tem agricultura, como Joel falou muito bem. Não tem plantação, parou de chover, não tem dinheiro, o templo está sendo reconstituído. Deus levanta o profeta e fala: vai lá, olha para eles. E chega não dizendo assim, ó, Deus te ama. Chega com sentença. Peso no original significa palavra dura, sentença forte. O profeta chega e fala assim: peso do Senhor. Só nessa palavra já trava. Tipo assim, ó, aqueles crentes que estão acostumados a ir em igreja que só prega mamão com açúcar. Quando vem um doido falar, ele fala: ih, lá vem um santarrão. E o profeta, só que profeta, irmão, ele não se vende. Profeta, ele não fala o que o homem quer ouvir. Profeta, escute, eu não estou em nenhum momento aqui dizendo que eu sou profeta. Longe de mim. Profeta é Malaquias. Eu sou um pregador das escrituras. Ele vai lá no meio do povo, todo mundo lascado, essa é a palavra. Não tem dinheiro, não tem nada. Ele olha para ele e fala assim: Deus mandou dizer para vocês que Ele ama vocês. Deus faz de propósito. Olha aí. Aí o povo olhou e disse assim: como é que Ele nos ama? Não tem comida, não tem plantação, não tem dinheiro, a nação está falida, não tem nada. Aí ele fala assim, ó: eu amei Jacó e aborreci. Profeta, olha para mim, deixa eu te explicar. Profeta Malaquias ensina para eles que o meu amor não é medido por carro, casa, sapato da Nike, teclado novo. O meu amor é medido. Pastor, eu tenho R$1 no bolso, mas é salvo, está valendo. Pastor, eu tenho 100 no bolso, mas é salvo, está valendo. Ô glória, estou terminando, presta atenção. A igreja do coração vermelho detesta esse tipo de palavra. Olha só, capítulo de número 4. Pastor, por que no verso de número 2 Deus pede para o povo? Irmão, já pensou se Deus fosse assim? Olhe para mim aqui, por favor. Já pensou se Deus fosse tirano, que Ele falasse assim: fiquem aí, e deixasse a gente ao léu? Rafael, as pessoas não entendem. Parece que Deus foi, Adão pecou e Deus tirou ele do Éden. Tem gente que chegou a pensar que Deus está fazendo isso porque Deus estava fazendo mal para Adão. Quando Deus tira Adão do Éden, Ele está preservando Adão de Adão não se tornar uma pessoa pior. Por que Deus colocou uma marca em Caim? Porque a marca em Caim não é maldição, como muitos pregam. A marca em Caim é proteção de Deus. Você consegue compreender isso? Deus ama tanto a gente. Só que é o seguinte, isso aqui é forte, irmão, chega a arrepiar o cabelo do braço. Deus não trabalha com covarde. Tipo assim, quem é daqui que quer ter inimigos, que quer ser mal falado, que quer ser rejeitado? Quem aqui? Ninguém. Só que Deus sempre encontra um doido. Ele fala: vai lá, profeta. Uma vez um pregador chegou comigo e disse assim mesmo: Felipe, tem certos lugares que eu vou pregar em Belém que eu não falo certas palavras, porque se eu falar eu não volto. Eu fiquei olhando para ele assim e disse assim: qual reino tu serve? Porque o profeta da Bíblia, meu irmão, olha para mim, lá vem um rei, fez uma reunião, olha para cá, todos os profetas reunidos. Ele disse assim: ei, chama os profetas lá e pergunte para eles se é para mim ir para a guerra ou não. Ele falou assim: não precisa nem o Senhor chamar, porque todos os profetas já falaram que o Senhor vai vencer a guerra. Ele falou: mas eu não quero ouvir eles, eu quero ouvir Micaías. Chama Micaías. Por quê? Porque quando Micaías fala, eu sei que é Deus na boca dele. Porque Micaías não fala para agradar o rei. Micaías fala aquilo que o céu ordena ele falar. Lá vem Micaías. Irmão, profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus. Ele não vende o ministério, ele não troca por regalia, ele não troca o chamado dele por coisa supérflua, passageira, transitória. Homem que é homem de Deus espera o tempo de Deus. Nem que ele tenha que passar pelo calabouço, comer pão, tomar água, cheirar lama.
Micaías chega na frente do rei e fala assim: aí, todos os profetas, antes dele se apresentar, o camarada fala para ele: olha, todos os profetas já falaram que a guerra vai vencer, faz só o teu papel, chega lá e fala que ele vai vencer a guerra e está tudo bem. Melhor casa para ti, as mulheres que tu quiser, as maiores regalias. Micaías olha e fala assim: ó, o que o Senhor falar eu direi. Levante a sua mão assim comigo e fale assim: por mais Micaías nessa geração. Porque agora os exemplos é Vitor Azevedo, David Leonardo. Agora é esse tipo de evangelho, que você é o centro de Deus, que você é perfeito, que você é mais justo do que Cristo. Olhe para mim. Se não quiser voltar na outra oração, não tem problema, não volte. Olhe para cá. Eu te pergunto: uma igreja que influencia os jovens a dançarem, bora fazer o reggae lá na igreja, bora, vamos lá, vamos fazer o reggae. Pá. E os jovens, tudo, as moças tudo com saia colada, a irmã Irá, tudo de blusinha, sem manga, e os rapazes tudo ali com roupa coladinha. Eu te pergunto, após o término da musicalidade lá, da dança, os jovens vão sair com vontade de orar ou de fornicar? Porque nós sempre estivemos dentro de um sistema. Quem governa o mundo jaz nu. Só que Satanás sabe que no sistema tem a igreja. Oh, glória! Satanás sabe que ele governa a mando de Deus, mas tem sal, tem luz e tem a igreja de Cristo que marcha na terra. A igreja, quem é, Senhor? É aquela que vai se posicionar. A ONU diz: pode ter 2 mulheres. A igreja diz: só pode ter uma, porque é mando de Deus. A ONU diz: tem que abortar. A igreja diz: não, porque é vida. Ele deu a vida, só ele pode tirar. A ONU diz assim: tudo é comunismo, tudo leva a Deus. A igreja diz: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque a igreja de Cristo não segue homens, a igreja de Cristo segue a Deus. Terminando, juízo. O profeta fala assim: olha, juízo aqui nesse texto, capítulo 4, versículo 4, significa veredito, julgamento. Leia comigo o versículo de número 5 e o versículo 4 e eu termino. Verso 5. Olha isso, irmão. Antes de você ler, tenho 5 minutos. Antes de você ler, olhe para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode responder ou não. Felipe, Rafael, Joel, todos que estão aqui, Rubens. Se a igreja não estivesse aqui, como estaria esse mundo? Como, pastor? Você vai ler agora o que é a diferença da igreja numa rua, num bairro, numa cidade, num estado. Eu não li isso aqui em nenhum comentário bíblico. Isso aqui Deus me deu ontem aqui nesse púlpito. Escute isso, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Vocês sabem que eles estão falando de João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha. Leia o final, por favor. E fira a terra com quê? Para que eu não vinha e fira a terra com... Você não entendeu? Eu te explico. A Bíblia está dizendo que se João Batista não pregasse, o povo não participaria de avivamento e de bênção de Deus, mas gozaria de ira. Eu te mostro, presta atenção. Vamos lá, isso aqui é interessante, irmão. Desculpa que é meio-dia, está todo mundo com fome, eu também estou, mas escuta. Ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha, e converterá o coração. Coração aqui é lebe, significa vontade, intelecto, sentimento, é a parte imaterial do homem. Se ele não vier, eu vou ferir e amaldiçoar, firar, bater, expulsar, matar, nacar, maldição no hebraico, herém, extermínio, destruição. Deus está dizendo: se João Batista não existisse na geração dele, Israel só viveria embaixo de maldição, de ira, de prova de Deus.
a igreja é tão importante. Ou você tem noção de quanto a igreja é importante para essa comunidade? Você tem noção de quantos casamentos a igreja já reconstituiu? Você tem a noção de quantos lares a igreja já colocou de pé? Você tem noção de quantas pessoas já deixaram o crime, a droga, a prostituição, o vício, o roubo, o assassinato? Por quê? É por isso que eu e você não devemos parar. Às vezes a gente pensa que o nosso ministério, irmão, não dá em nada, ninguém está vendo. E a Bíblia está dizendo para nós, só não está pior por causa de vocês. Não nós em si, mas porque em nós tem um evangelho. Nós somos anunciadores de boas novas. A Bíblia está dizendo, só não está pior, Rafael, na tua rua, porque tem um crente na tua rua. Só não está pior no Pérola, porque tem a família do Felipe no Pérola. Só não está pior no Nova Esperança, porque tem uma igreja bíblica aqui. Só não está pior no 40 Horas, porque está rodeado de igreja. Por isso os governantes têm que abrir as igrejas em tempo de pandemia. Porque se tem um momento que o povo mais precisa da igreja, com síndrome do pânico, com psicológico abalado, morrendo, é esse. E se for para a gente morrer de coronavírus, você morre dentro da sua casa. E Deus está dizendo nessa tarde, continua, só não está pior, porque eu levantei a tua vida para você ser diferente, para você fazer a diferença aonde você está, aonde você mora. Você é um diferencial, um divisor de águas. A Bíblia diz, e a casa de Raabe foi abençoada por causa dela. E a Bíblia diz que a casa de José foi abençoada por causa dele. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Por quê, pastor? Porque eles eram super crentes? Não, porque eles levavam essa palavra. Escute só, eu terminei já fechei aqui. É que eu falo muito mesmo. Todos os templos antigos, as 7 maravilhas do mundo antigo, Mausoléu, o templo de Tutankhamon, Diana em Éfeso, o farol de Alexandre o Grande, a biblioteca de... todos caíram, todos. Não existe mais nenhum, só ruína. No final do documentário da Discovery, ele vai lá, Felipe, e fala assim: e eles prevaleceram por anos e anos e anos, influenciaram. Aí no final ele diz, Joel, mas o cristianismo veio. Olha só, o cristianismo passou em Diana, fechou o templo. A maior religião do planeta Terra, quem é? Cristianismo. Por quê, pastor? Porque nós não falamos o que pensamos, o que queremos, mas seguimos os passos de um que é o sol da justiça, que irá arrebatar aqueles que creem no seu nome. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te adoramos, Espírito de Deus. Nós louvamos o teu nome, que essa palavra possa alcançar corações, vidas, e que o teu nome seja glorificado. Nós não podemos parar, Senhor. Nós somos diferentes, não porque sejamos melhores ou piores. A força não é nossa, o mérito não está em nós, mas na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Abençoa os irmãos que estão aqui, que eles possam sair daqui com essa convicção: se eu parar, meu irmão para. Se eu parar, muitos que se inspiram em mim param. Se eu desistir, muitos podem fraquejar. Nos renova, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos possam dizer amém. Nós vamos ofertar, nós vamos contribuir, e logo após nós vamos encerrar o nosso culto. Me perdoe pelo horário, eu passei um pouquinho hoje, mas eu tinha que ministrar essa palavra ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amanhã nós temos nosso curso teológico, temos consagração, 7h30 da manhã, para os irmãos que querem orar. E domingo nós temos 2 cultos. Nós temos culto 9 horas da manhã e 18 horas. Serão 2 santas ceias. Vamos estar aqui às 9 horas da manhã e às 18 horas com a nossa santa ceia. Pegue sua oferta, seu dízimo, nos ajude, nos abençoe, e que Deus possa nos abençoar. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoa os teus filhos que estão contribuindo com essa obra. Nós te agradecemos hoje e sempre, que todos possam dizer amém. Contribua.
pé. Os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, você quiser, irmão, nos ajudar, nos abençoar nessa obra, você pode nos procurar, fazer sua doação. Nosso trabalho é um trabalho sério, de responsabilidade. Estamos aqui pregando o Evangelho da Cruz, de arrependimento, e que Deus possa nos abençoar. Os irmãos que estiveram aqui conosco hoje, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês de uma forma poderosa. Pai, muito obrigado. Leva-nos em paz e segurança, abençoa cada um dos teus filhos, assim nós te pedimos, nós te agradecemos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão, as consolações do amigo Espírito Santo, seja com todo Israel, com toda a igreja, e que a igreja do Senhor Jesus possa dizer amém. Deus te abençoe, está encerrado. A paz do Senhor.